pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareço aqui? Tô com inchado, acabei de acordar. Mas eu falei assim, nossa, tem muito tempo que eu não converso com eles. Eu preciso ir lá dar uma explicação aqui no YouTube, né? Porque no canal do... No Instagram eu já falei que eu voltei pro Brasil. Aí no título vocês já sabem que eu voltei pro Brasil. Mas aqui no Instagram... Gente, tô tão brava. Mas aqui no YouTube eu ainda não falei. Então... Agora, eu estou aqui pra falar o meu real motivo, por que eu voltei pro Brasil, né? Porque voltamos pro Brasil. Então fica ligadinho aí que eu já tô voltando pra contar tudo pra vocês. Porque tivemos que voltar para o Brasil, deu tudo errado, não gostamos, fomos expulsos, tivemos algum problema e tivemos que voltar para o Brasil, não gostamos dos portugueses, não gostamos de Portugal, o que houve? Na verdade, a gente já sabia que poderia acontecer, da gente ter que voltar, a gente já foi sabendo disso, por quê? O Carlos foi sem ter conseguido a licença ainda, né? Ele ia tentar uma licença para se afastar do trabalho, para fazer o mestrado, só que ele ainda não tinha conseguido, porque ainda não tinha saído o edital no trabalho dele, para ele conseguir a licença. Então, ele foi de férias e aí, nesse período, sairia o edital, ele se candidataria e aí ele conseguiria ou não. E a gente escolheu ir porque não tinha saído o edital ainda e já tinha começado as aulas. Então a gente escolheria ou iria, né, sem saber ainda se ele conseguir, ou simplesmente não iria, porque já tinha começado as aulas, então a gente tinha que escolher. E o edital ia sair só no meio do período que já tinha começado as aulas lá. Então a gente teve que fazer essa escolha. A gente ficou meio assim mesmo. Ai meu Deus, será que a gente vai ou não vai? Isso foi uma decisão assim bem complicada pra gente, né? Afinal, eu teria que pedir licença aqui também no meu trabalho. A gente teria que deixar nosso apartamento, era alugado, mas assim, era um apartamento que a gente gostava, a gente morava numa cidade que a gente gostava. Então, assim, a gente tava abrindo mão de algumas coisas, mas também a gente queria muito viver essa experiência lá, e ele queria fazer um mestrado, então a gente resolveu arriscar, mas a gente resolveu arriscar já sabendo que poderia acontecer isso, de não dar certo, né? Mas lógico, óbvio que a gente queria muito que desse certo, e a nossa esperança era que desse certo. E aí fomos. Mas sabendo que se desse errado, a gente ainda tinha possibilidade de voltar, a gente não vendeu nossos móveis, a gente não tinha casa aqui, a gente não vendeu casa, então nós poderíamos voltar, alugar outro imóvel. Eu também não abri mão do meu emprego aqui, a qualquer momento que eu voltasse, eu poderia retornar ao meu emprego. Então, foi isso que houve. Fomos, e o que aconteceu nem foi que ele não conseguiu a licença, foi que nem abriu o edital para a licença dele, então ele nem teve a possibilidade de tentar uma licença. Então, foi isso que houve, gente. Então, ele não conseguiu porque nem abriu o edital para ele tentar a licença. O que ele tentou foi trabalhar remotamente lá de Portugal. Então, ele tentou trabalhar remotamente, mas a empresa, o órgão público que ele trabalha, não deixou, não permitiu isso, porque não existe servidor público no órgão dele trabalhando remotamente em outro país. Então, tivemos que retornar. A notícia boa é que ele fez o primeiro período e ele vai tentar continuar com o mestrado. Ele não vai ter que abandonar o mestrado. Conversou com os professores, os amigos dele vão continuar enviando os trabalhos e a matéria para ele continuar fazendo daqui. E vai retornar para fazer provas lá. E depois, só tem mais um período e o outro ano da dissertação, né? Então a dissertação ele consegue escrever de outro lugar mesmo, ele não precisa estar em Portugal para fazer a dissertação. Então, assim, no último período, né, de matérias, de aulas, ele vai ter um pouco de dificuldade, óbvio, para fazer, mas depois da dissertação, ele pode escrever de outro lugar e voltar lá só para apresentar a dissertação. Então, acredito que vai dar tudo certo, ele vai conseguir terminar o mestrado. Então, dos males, menor, ele vai passar muito aperto, né? Vai ser bem complicado, mas ele vai conseguir, se Deus quiser, terminar esse mestrado. Óbvio que foi frustrante, óbvio, porque a gente faz planos, né, pra estar vivendo em outro país 2 anos, a gente saiu do nosso apartamento, empacotou tudo, deixou nossas coisas guardadas, e foi em busca de uma outra vida, né, eu fui em busca de viajar, de viver uma outra experiência em outro país, eu estava tentando crescer minhas redes sociais, viver uma outra experiência, tentar ter um outro estilo de vida, tentar até ter um outro tipo de emprego mesmo, sabe, abandonar um pouco essa questão do serviço público, que não é algo que me enche os olhos mais. E aí eu vi nessa oportunidade, é algo que me encanta muito, que é viajar, conhecer outras culturas. E aí pensei em fazer disso o meu novo emprego, né? Não posso negar que era isso que eu desejava. Mas estive bem longe disso, né? Afinal, fiquei lá 4 meses, não deu tempo disso. Eu me sinto muito feliz e muito realizada, porque eu ainda tive a oportunidade de viajar bastante. Não foi assim, nem de longe o que eu queria ter viajado, mas eu ainda consegui viajar um pouco. Meu marido falou, não, então, já que a gente vai ficar pouco tempo, viaja um pouco. Eu viajei a maior parte sozinha, em Portugal eu viajei sozinha, e em alguns os outros países que eu fui acompanhada de amigos, de amigas, e alguns lugares também fui sozinha. Foi uma experiência muito boa, nunca tinha viajado sozinha, foi um autoconhecimento muito bom ter viajado sozinha, ter minha própria companhia, foi uma experiência assim que me fez crescer muito mesmo. Mas assim, foi bem longe do que eu esperava, né, de vivenciar em 2 anos, eu não imaginava
Em 2 anos eu imaginava trabalhar em outras coisas, né? Não imaginava ficar só vivendo de viagens, óbvio que não, nem tinha dinheiro pra isso. Mas imaginava lá trabalhar de outras coisas, mas em qualquer folguinha a gente imaginava de estar viajando, de estar conhecendo outros lugares. Enquanto isso, produzindo conteúdo, né, pra vocês aqui e também pro Instagram. E aí não aconteceu dessa forma. E óbvio que eu fiquei muito frustrada. Meu marido até falou assim, não, fica aí. E aí eu vou tentar licença assim que sair o edital, se eu conseguir eu volto. Mas acontece pra vocês que eu não tinha psicológico pra isso, pra eu ficar sozinha lá, por conta da distância e também, né, longe de todo mundo, enfrentar tudo isso sozinha, sabendo que ele podia ou não voltar. E eu realmente não tinha psicológico pra isso. Então eu falei, não, eu preciso voltar com você, seja qual for o nosso destino agora, eu vou voltar pro Brasil e vou encarar essa, né? Então foi isso, gente. A gente voltou pro Brasil por conta disso. E agora, né? Agora, qual é a nossa situação? É, eu confesso que eu senti muito na hora que eu cheguei, porque assim, eu não tinha mais meu emprego. Porque eu falei pra vocês que eu não perdi meu emprego, eu só pedi licença e se eu quiser voltar eu volto. Mas eu estava cedida pra um outro órgão em uma outra cidade. E pra lá eu não consigo voltar. Então eu tenho que voltar pra uma outra cidade e seria muito diferente. Então não seria a mesma coisa, sabe? Então, eu decidi no momento estudar para um outro concurso, para decidir minha vida financeira mesmo, estudar para um outro concurso melhor e decidir minha vida financeira mesmo, porque no momento não é que eu não gosto do serviço público, eu até gosto muito da ideia do serviço público, sabe? De servir mesmo à sociedade. Esse é meu intuito. Eu gosto muito, só que eu não gosto muito de estar presa a um lugar, isso me incomoda. Eu sou bem assim, de estar me movimentando, sabe? Meu projeto de vida é ganhar dinheiro, mas não estar presa a um lugar. E o serviço público é isso. O meu marido teve que voltar por isso, por ele estar preso a um lugar. É a nossa fonte de renda, é a fonte de renda dele, então ele precisou voltar. Lógico que o serviço público ele te dá a estabilidade que a gente precisa no momento e tudo, isso é ótimo, mas você fica preso ali. E realmente isso não é o que eu gosto, o que eu queria pra minha vida. Mas nem sempre a gente faz o que a gente quer pra nossa vida, né? E então é isso. Eu gosto muito, e qualquer lugar que eu estiver, eu vou fazer o melhor de mim, assim como foi até hoje, né? Não é porque eu não gosto do serviço público que se eu estiver trabalhando lá, eu não vou dar o melhor de mim. É muito diferente isso. Só que não é o meu objetivo de vida. Eu preciso sim resolver minha vida financeira, e no momento eu preciso focar, trabalhar e resolver minha vida financeira para que eu consiga realizar meus outros sonhos depois. E meu marido também tá preso no momento, ele também sonha com a independência financeira dele, então a gente vai realizar isso no futuro. Eu não pude adiantar isso agora, mas a gente vai realizar isso no futuro. Num futuro mais próximo, num futuro mais longo, mas vamos realizar sim, isso no futuro. É isso, gente. Eu acho que ficou bem claro o que eu quis dizer. É isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem algum outro tipo de vídeo, eu vou trazer aqui os outros vídeos das viagens que eu fiz. Eu vou trazer outros vídeos de Portugal que eu não postei, porque assim foi muito confuso, porque eu viajei muito em seguida da época de a gente voltar também. Então foi muito confuso, eu não consegui editar os vídeos e postar, porque a gente tava voltando também, então ficou tudo muito confuso. Aí eu falei, eu vou primeiro falar que eu voltei pra situar todo mundo, e depois eu falo das viagens e tudo. Tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, se quiserem falar sobre qualquer coisa, me chamem aí nos comentários.